Provérbios capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 5 e o versículo 6, um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz a seguinte coisa: confia no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu quero pedir para você repetir esse finalzinho junto comigo aqui. Vamos lá comigo. E Ele, tá bom? 1, 2, 3 e vai. E Ele, o caminho que deve seguir. Foi bom o ensaio, vamos fazer de novo. Vamos lá, 1, 2, 3 e vai. E Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Feche seu olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua presença, ela é perceptível nesse lugar. E nós te damos aqui, Senhor, toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno de receber essa honra e essa glória, Senhor. Por isso, Senhor, nesse momento, ao nós debruçarmos sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos ser ministrados apenas por uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ouvir a Tua voz falando conosco, queremos ser ministrados pelo Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor apenas me use como uma ferramenta aqui, que a minha voz seja totalmente irrelevante, para que apenas a voz do bom pastor, o Senhor, seja ouvida nessa noite, nesse lugar. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então tá bom, eu quero que você preste bastante atenção, interaja comigo hoje durante a mensagem, que essa mensagem o Senhor colocou no meu coração para ministrar para vocês, que é uma mensagem de ensino, é uma mensagem que eu quero trazer para vocês alguns princípios importantes para a nossa vida, e principalmente para a fase de vida que a maioria aqui está passando. É por isso que eu coloquei aqui, que o tema da nossa mensagem é as lâmpadas das decisões, que basicamente o que eu quero dizer para você é como nós podemos tomar boas decisões. E é aqui que está o pulo do gato, e é aqui que estão as lâmpadas das decisões que eu quero compartilhar com você. Então a gente começou nesse texto de Provérbios, um texto muito conhecido, que fala sobre basicamente duas coisas. Fala sobre você confiar no Senhor sem se apoiar no próprio entendimento. Ou seja, confiar mais naquilo que Deus sabe a nosso respeito do que nós mesmos sabemos. Mas também fala sobre como nós recebemos dele a direção certa do caminho pelo qual nós devemos seguir quando nós o buscamos. É por isso que eu fiz você repetir comigo, que diz: Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Ou seja, o Senhor, Ele nos mostra os caminhos pelos quais nós devemos percorrer. E normalmente nós buscamos essa direção, a direção do caminho que nós devemos seguir, quando nós estamos diante de uma grande decisão que nós precisamos tomar. A verdade é que nós deveríamos fazer isso sempre na nossa vida. Nós deveríamos sempre buscar a direção de Deus para nós. Mas é interessante que na maioria das vezes nós vamos até Deus para buscar direções quando nós estamos prestes a tomar uma decisão. Repita comigo, diga decisão. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre decisão, sobre tomar decisões na nossa vida. Eu fui pesquisar sobre decisão, e eu vi um dado que eu achei muito interessante, que fala que há uma estimativa de que um ser humano ele toma em torno de 35 mil decisões por dia. Ou seja, você está decidindo alguma coisa até quando você pensa que não está decidindo alguma coisa. Por exemplo, quando você acorda, você já decide o que você vai fazer, se você vai escovar o dente. Eu espero que você faça isso quando você acorda. Se você decide depois tomar um banho ou não, depois a roupa que você vai vestir, o tênis que você vai calçar, você decide o que você vai ver no WhatsApp, o que você vai ver no Instagram e por aí vai. Enfim, são decisões que a gente vai tomando e que às vezes a gente nem percebe. E decisões faz parte, então, se eu e você tomamos em torno de 35 mil decisões por dia, decisão então é algo que faz parte da vida do ser humano. Como eu disse aqui, existem, claro, as decisões que são imperceptíveis. As decisões imperceptíveis, como eu disse, que eu decidi comer quando eu estou com fome. Às vezes quando a gente está com fome, o nosso próprio instinto nos leva até ir até a cozinha,
abrir o armário, pegar uma bolacha, sei lá, e comer. Por exemplo, eu estou com fome agora. Eu faria isso. No final do culto, decidirei comer. Amém? Levanta a mão rápido. Deixa eu ver quem levantou primeiro. Você levantou primeiro. Então você vai pagar minha comida hoje. Diga amém para isso. Recebe essa palavra. Não falou amém, cara. Não tem fé. Existem as decisões que são imperceptíveis, como essa que eu falei. Decidir dormir quando está com sono. Existem as decisões que são pequenas, como por exemplo, você senta lá para assistir um filme, você abre o Netflix e aqui está uma decisão, que ela, em alguns casos, ela é mais difícil, em alguns casos ela é mais fácil, mas ela é uma decisão pequena. Que filme assistir? É uma decisão pequena. Ou que tênis que eu vou calçar hoje? Ou, sei lá, o que eu vou fazer hoje no final da minha aula? Sei lá, são decisões pequenas que não impactam tanto na nossa vida. E existem as decisões grandes, que são as decisões que de fato trazem impactos na nossa vida. Como por exemplo, quem você vai namorar. Esse é um exemplo bem atual e contextualizado para vocês aqui. Porque eu sei, Deus me revela, que talvez 95% das pessoas aqui querem namorar alguém. Olha a revelação. Então os irmãos aqui que foram tentados a olhar para a irmã. Fala assim, acho que o pastor está falando de nós, hein? E aí, vamos? Beleza, deixa quieto. Mas isso é uma decisão que impacta na vida. Outras pessoas, por exemplo, já passaram ou estão passando esse ano, ou vão passar daqui a alguns anos por uma outra decisão que impacta muito na nossa vida, como por exemplo, que faculdade eu vou fazer? Qual vestibular prestar? E aí depois que você decide o curso que você quer fazer, ainda por cima você vai ter que decidir qual faculdade você vai prestar. E orar por um sobrenatural para você passar às vezes. Então, assim como mais para frente na vida vai ter o casamento, que também é uma decisão que impacta muito a vida. Algo muito grande que você vai comprar, enfim, são decisões grandes que nós devemos tomar. Agora, um ponto muito interessante disso que nós estamos falando, é que Deus, embora Ele seja soberano sobre a nossa vida, e a vontade dEle deve ser soberana sobre a nossa vida, nós devemos nos submeter à vontade dEle. Eu acho maravilhoso que Deus valoriza as decisões que o ser humano toma. Deus, Ele permite que o ser humano tome decisões. O melhor e maior exemplo disso, infelizmente, está lá no Éden, quando Deus permitiu que o homem e a mulher pudessem decidir comer ou não do fruto. Deus poderia ter construído um muro em volta da árvore para que ninguém acessasse, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. Ou seja, Deus, Ele não nos criou para nós sermos plantas. Para ser planta, Deus criou a própria planta. Vira para quem está do seu lado e fala, não seja planta. Não seja uma planta. Por quê? Ou seja, o que eu quero dizer? Que Deus te fez para tomar decisões. Fala para quem está do seu lado aí, fala, Deus te fez para tomar decisões. Agora, pausa dramática. Pausa dramática. Agora você vai olhar no fundo do olho da pessoa que você disse isso. E vai dizer a seguinte coisa, fala, mas Deus não quer que você tome decisões erradas. Deus te fez para tomar boas decisões. E é aqui que está o pulo do gato. Porque Deus nos fez para tomar decisões, mas Deus quer que você tome boas decisões. Esse é o problema do ser humano. Porque infelizmente a gente toma muitas decisões, mas nem todas elas são decisões boas. Nem todas elas são decisões que fazem sentido. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus quer que eu e você tomemos boas decisões. Agora, vamos construir uma ideia aqui. Tomar decisão em cima de coisas que são fáceis ou imperceptíveis, como eu falei, coisas pequenas, é muito fácil. Porque você sabe, e talvez nem impacte tanto na sua vida. Você sabe que quando você abrir o guarda-roupa não, né? O armário da cozinha, para escolher qual bolacha você comer, você sabe qual a bolacha que você gosta. Então a decisão aqui é muito simples. O problema, sabe qual é? É que a maioria das vezes, as decisões erradas que nós tomamos não são nas coisas fáceis.
não são nas coisas imperceptíveis. A maioria das decisões erradas que nós tomamos estão dentro da categoria das grandes decisões, das decisões importantes, das coisas que nós vamos fazer, mas que vão impactar a nossa vida. Mas por que isso acontece? Porque nós não sabemos, nós não temos informações o suficiente para saber se aquela decisão que a gente está tomando é uma decisão segura. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Por exemplo, aqui, alguém que está numa fase de decidir qual faculdade fazer, você não sabe de fato se aquela decisão vai ser uma decisão certa ou errada, porque você só vai descobrir isso quando estiver lá. Faz sentido isso? Então, o que eu quero que você entenda é que quando chega nesse ponto, e aqui a gente já divide pessoas maduras e imaturas, mas não vamos falar das imaturas, porque as imaturas só decidem. As maduras chegam diante desse ponto e falam assim: Deus, e aí? E agora? Senhor, eu tenho uma decisão a tomar, eu sei que a decisão é minha, mas aí a gente começa a orar a Deus e fala: Senhor, qual caminho eu devo seguir? Ou isso acontece muito, tá? Quando, por exemplo, uma pessoa passa numa universidade e depois passa numa outra universidade também, só que uma é longe e a outra é mais longe ainda. Só que uma é muito boa, a outra é muito longe, mas também é muito boa. E por aí vai, a pessoa fala: Deus, aonde é que o Senhor me quer lá? Um exemplo disso, cadê o King? Está por aí? Cadê, meu irmão? Ó, se não está, ó Deus revelando. Está lá no fundo? Cadê? Levanta a mão aí, pai. Ah, tá aí, né? Irmão, graças a Deus. Glória a Jesus por você. Ó, o Kings, por exemplo, teve essa indecisão. Será que eu vou para uma faculdade de longe? Ou será que eu fico aqui perto? Ou faço mais um ano de cursinho para tentar alguma outra universidade? Nós oramos sobre isso, nós perguntamos para o Senhor sobre isso, e Deus deu uma direção para ele. Mas o que eu quero que você entenda é que é nesses momentos que a gente começa a pedir para Deus: Senhor, me ajuda a tomar as decisões certas. Senhor, me mostra qual é o caminho certo que eu devo seguir, porque eu não quero fazer nada que não esteja alinhado com a vontade do Senhor, amém? Esse é o nosso desejo. Então a gente começa a perguntar para o Senhor, e aí qual que é o ponto? Às vezes, Deus não fala nada. Já aconteceu isso com você aqui? De você perguntar algo para Deus diante de uma decisão e Deus não falar nada para você? Não aparecer nenhum anjo, não aparecer nenhum pastor com uma revelação e dizer: eis que te digo. Nada. E é aqui que eu quero começar então, entrar na dúvida que eu trouxe lá no começo. A questão então é, a dúvida que fica é então, como é que nós podemos saber qual é o caminho correto? Como é que nós podemos saber, entender de Deus, qual decisão eu devo tomar? Quais são as decisões corretas que eu devo fazer e tomar? Quais são os caminhos que Deus quer que eu siga? Quem aqui já teve essa dúvida na vida, pelo menos uma vez? Levanta a mão. E a partir daqui que eu quero começar a te mostrar uma resposta que ela é mais simples do que você pensa. E talvez, se você pode ter chegado aqui com essa dúvida hoje, pensando: ainda Deus não apareceu sobrenaturalmente para responder para você. Eu te digo então aqui, que talvez o sobrenatural de Deus na sua vida seja essa palavra. Talvez a tua resposta não vai ser faça isso ou faça aquilo, mas vai ser essa palavra te dando munição para você entender como que Deus nos guia pelo caminho correto. Em Salmo 119, você não precisa abrir, a Bíblia diz algo que muda toda essa conversa. A Bíblia diz o seguinte: ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Presta atenção, nós estamos falando de caminho aqui, de decisões. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu, ou seja, olha só, se nós estamos falando que tomar decisões é como entrar num caminho,
mas que às vezes quando vamos entrar em algum caminho, esse caminho está escuro a ponto de nós não sabermos qual é o caminho certo. Às vezes a gente está no meio de uma encruzilhada onde tem vários caminhos a seguir. A Bíblia traz qual é o segredo para nós colocarmos a luz e enxergar qual é o caminho correto. A Bíblia diz que a palavra é a luz que clareia o meu caminho. Ou seja, a resposta então, de onde nós podemos encontrar as respostas e as confirmações sobre as nossas decisões e sobre os caminhos que nós devemos seguir, está simplesmente fala forte para quem está em casa ou ouvir online, está onde? Na palavra. A Bíblia diz, a tua palavra é a luz que ilumina o meu caminho. Que caminho é esse? É o caminho certo, é o caminho das decisões certas. Como eu disse aqui, nem sempre nós vamos enxergar com clareza o caminho que nós vamos seguir, e está tudo bem, mas a questão aqui é que nós temos a palavra que ilumina o caminho certo pelo qual nós devemos andar. Por isso, preste atenção, eu quero destacar aqui então com você, e agora você vai entender o porquê que eu dei esse título na mensagem. Se a palavra de Deus é a luz, eu quero destacar com você quais são as lâmpadas que a palavra vai acender na nossa vida, para que a gente enxergue o caminho. Quais são as lâmpadas que vão trazer essa luz da palavra para nós, para nos direcionar nas decisões que nós precisamos tomar. Por isso que é importante que até aqui você tenha prestado atenção, porque a questão aqui é que essas lâmpadas que eu vou citar, elas estão baseadas na luz que é a palavra. Uma lâmpada sem luz não serve para nada. Ou seja, o que eu quero dizer, e a primeira coisa que você já precisa memorizar aqui, é que se você precisava de uma resposta de como encontrar no Senhor a confirmação para suas decisões, ou como encontrar no Senhor o caminho certo que você deve seguir, a primeira coisa que já está bem claro aqui, é que você precisa conhecer e ter vida na palavra, porque sem a palavra não existe a luz sobre o caminho. Amém? Então vamos seguir agora. A primeira lâmpada que se acende na nossa vida quando nós buscamos na palavra as respostas e a confirmação é a lâmpada do conhecimento. Posso ouvir um uau? Posso ouvir um que espiritual? A primeira lâmpada que vai acender como essa aqui é a lâmpada do conhecimento. O que eu quero dizer para você? Apareceu até no telão, meu irmão. É Deus. Olha isso. A palavra de Deus diz, João capítulo 8, versículo 31, não precisa abrir. A Bíblia diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E agora Jesus, ele fala uma frase que muda tudo, que ele diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouco mais para frente em João, Jesus também diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus está querendo dizer para mim e para você, que nós conheceremos a verdade, e a verdade que nos liberta. Se a verdade que nos liberta, e a Bíblia também diz que a verdade é a palavra do Senhor, quem nos santifica. A primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira lâmpada que a palavra de Deus vai acender para guiar as nossas decisões, é o conhecimento, é a lâmpada do conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de quem é o Senhor, o conhecimento sobre Ele, o conhecimento sobre a própria palavra. Isso porque quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais conhecimento da palavra eu adquiro, a palavra vai se revelando a mim, e quanto mais ela se revela, mais eu conheço a próprio Deus. E mais do que isso, nós conhecemos também os princípios de Deus na nossa vida. Isso é tão simples, tão fundamental, que
a gente nem deveria falar. A gente nem deveria pregar sobre isso, porque aqui é uma questão de sobrevivência. Mas a verdade é que muitas das dúvidas que nós temos sobre as decisões que a gente precisa tomar, a própria palavra traz a resposta. Nós não sabemos a resposta porque não temos conhecimento. Deus fala isso através do profeta Oséias, quando ele diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. O que eu quero que você guarde aqui é que nós precisamos investir tempo em ganhar conhecimento da palavra, conhecimento dos princípios de Deus para a nossa vida, sobre as circunstâncias que regem a nossa vida. O que Deus pensa, por exemplo, sobre relacionamentos, o que Deus pensa sobre futuro, o que Deus pensa sobre o meu atual momento da vida, o que Deus pensa sobre pecado, o que Deus fala sobre expectativas. Tudo isso está na palavra, e a palavra é a fonte mais confiável de verdade que nós temos. Então presta atenção, quando nós conhecemos bem a palavra, a gente conhece bem aquilo que Deus pensa. E quando a gente conhece bem aquilo que Deus pensa, os princípios de Deus são tão claros para nós, que as decisões podem ser tomadas às vezes sem precisar perguntar para Ele, porque eu já sei o que Ele pensa. Você está entendendo isso? Tem muita gente que fica perguntando coisa para Deus, e Deus fica em silêncio, porque Deus não vai ficar repetindo algo que Ele já falou. Você quer ver um exemplo? Existem muitas pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu quero namorar. Eu falo: amém. Eu quero namorar um amigo da minha escola, que não é amigo, né? É o crush. Se fala crush ainda ou não? É velho, né? Como é que fala agora? Como é? Alguém pode me ajudar, por favor? Ainda fala um pouquinho crush, mas o que fala mais hoje? O gato, a gata. O quê? Eu gosto da pessoa, só isso? Nossa, gente, gosto é muito pobre esse vocabulário. Crush é mais legal, pelo amor de Deus. A pessoa chega para mim e fala: pastor, eu gosto da menina da minha escola. Eu falo: que legal. E ela vai em alguma igreja? Qual igreja que ela vai e tal? Não, então ela não vai. Mas assim, eu estou orando por ela. Aí eu falo: que bom que você está orando. Mas o que você quer saber de mim? Não, eu quero saber se você acha que é uma boa ideia. Assim, é uma coisa que você nem deveria me perguntar. Por quê? Porque a própria palavra nos traz, por exemplo, aqui é um conceito, tá? Nos traz um conceito sobre julgo desigual. A Bíblia vai dizer: não se coloque sobre julgo desigual. O que é jugo desigual? O jugo era um negócio que colocava no pescoço do boi. Então o jugo dirigia os dois boi a caminhar junto. O que é o jugo desigual? Não adianta você botar um jugo que um boi vai querer ir para a esquerda e o outro vai querer ir para a direita, porque vai dar errado, vai machucar, vai sofrer e vai dar tudo errado. O que a Bíblia está querendo dizer para você? Não se associa com alguém que não vive a vida com Deus que você vive, porque uma hora ela vai querer ir para a esquerda e você vai querer ir para a direita, filha. Aí vai dar tudo errado. Sabe, eu vou falar. Sabe aonde que isso vai fazer a diferença? Quando você está lá na sua santidade, o seu namorado ou a sua namorada não crente quiser transar com você, você vai fazer o que, meu filho? Nossa, pastor falou. Meu Deus, caiu o mundo agora. Pastor Felipe, assume aí, pai. Gente, a Bíblia já traz claramente: não se associa com esse tipo de pessoa. Para os mais velhos, está cheio de gente fazendo sociedade com gente que não crê em Deus. Aí a empresa não prospera e a culpa é de Deus. O que eu quero dizer para você? A Bíblia traz princípios para nós que já nos ajudam a tomar decisões que são simples, mas a gente toma a decisão errada porque nos falta o conhecimento. A Bíblia não vai chegar para você e dizer assim: faça faculdade X, mas ela vai te dar princípios que te dão sabedoria para escolher qual faculdade fazer.
faça tal coisa, não é isso, mas a Bíblia vai nos ensinar sobre as vocações que Deus nos deu, para que a gente tenha a sabedoria, o discernimento de saber que talvez a vocação que o Senhor me deu é para ser usado para a glória dEle, e por isso talvez faça sentido eu estudar aquilo. Ou seja, tem dúvidas que nem deveriam existir na nossa vida, porque tendo o conhecimento da palavra, nós já saberíamos o que fazer. Então, quando você inverte essa lógica, quando antes de você ter que tomar decisões, você começa a buscar a palavra e conhecer a palavra, a lâmpada do conhecimento dos princípios de Deus, sobre quem Deus é, sobre quem você é para Deus, ela se acende e a nossa mente expande, a nossa mente abre, de forma que as suas escolhas começam a ficar mais fáceis de serem tomadas. Amém ou não amém? A segunda lâmpada que acende quando nós buscamos na palavra é a lâmpada da razão. Repete comigo, fala. Fala. A lâmpada da razão. O que eu quero dizer com isso? É interessante que a Bíblia, ela vai falar sobre fé, ela vai falar sobre sobrenatural, mas o que eu acho maravilhoso da palavra de Deus é que ela nos ensina a pensar com clareza, com lógica e com um entendimento renovado. Deus jamais vai querer tomar o seu cérebro para ficar pensando por você. Deus quer que você pense. Tem um monte de lugar que vai querer tomar seu cérebro para pensar por você. Deus jamais quer que você faça isso. É por isso que Ele te deu a palavra. Lê quem quer. O que eu quero que você entenda é que Deus, a lâmpada da razão, de pensar racionalmente, vai se acender na nossa vida, quando nós nos debruçamos sobre a palavra. A razão, ela não é o oposto da fé. Ela é um instrumento que fortalece a nossa fé. Isso você precisa entender. Então, presta atenção, aonde que isso fica claro para nós? Simples. Deus não quer que você tome decisões baseado na sua emoção. Deus, agora não. Lembra do nosso combinado. Deus não quer que nós tomemos decisões baseadas na nossa emoção. Existe uma frase do pastor Diego Menin. Quem conhece o pastor Diego Menin? Já pregou aqui algumas vezes. É uma bênção, pastor Diego Menin. E eu tive a oportunidade de ouvir 2 vezes ele dizendo essa frase, que ele fala o seguinte: a emoção é como uma diarreia. Olha que espiritual. Sabe por quê? Porque ela vem forte, passa rápido e deixa um estrago. Fala sério. Quando ele falou isso para mim, eu falei: o Senhor tem a palavra. Que é isso? Gênio. A questão é que Deus não quer que você tome as suas decisões baseado numa emoção. Não, Deus quer que você tome as suas decisões baseado na razão. O problema é que muita gente ignora a razão e se entrega 100% à emoção. Por quê? Porque é mais divertido. Em Romanos 12:2, que é um texto muito conhecido, por exemplo, Paulo diz isso, ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, quanto mais conhecedor da palavra eu sou, mais a minha mente é renovada. No versículo anterior ainda, Paulo traz o conceito de culto racional. Olha só, mais a minha mente ela é renovada, consequentemente eu tomo melhor as minhas decisões de uma maneira racional, de uma maneira inteligente. E aí a Bíblia diz que dessa maneira eu consigo experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Você quer conhecer os caminhos do Senhor para a sua vida, mas quer ficar agindo pela emoção? Então, presta atenção que o que Deus quer na nossa vida é trazer o pensamento racional para que você decida racionalmente. Eu poderia dar um exemplo aqui sobre agir na emoção,
Mas eu tenho certeza, vou fazer uma pergunta sincera aqui. Quem for sincero, levanta a mão. Quantos aqui já tomaram alguma decisão baseada numa emoção? A gente faz isso quase que o tempo todo. Quem aqui já... Ai, toda vez fala de namoro, velho. Coisa chata. A verdade é que já teve gente que namorou gente aqui só porque estava emocionado. Aí passou um mês de namoro, olhou e falou: cara, essa pessoa não tem nada a ver comigo, velho. O que eu estou fazendo? Aí termina o namoro, fica tudo machucado. Aí chora. Aí sabe o que fala para mim? Fala: pastor, sabe, Deus me falou para sair do relacionamento. Eu falei: o mesmo Deus que falou para você entrar? Estranho, hein, caramba. Eita. Então, presta atenção, é a mesma coisa. Eu vou pegar esse exemplo aqui, vai, pronto, para a gente passar para o próximo ponto. Eu vou até passar aqui um monte. Mas olha só, é a mesma questão sobre começar a namorar. O que mais tem é pessoas, e aqui tem um monte de 14, 15 anos, que quer começar a namorar. Eu sei que a paixão até dói, mas presta atenção numa coisa, meu filho. Você vai começar a namorar, aí você acha que você é mais santo do que Jesus. Aí você quer ficar puro, porque você sabe que o sexo antes do casamento é pecado. Aí você quer ficar puro até lá, só que você não vai casar em 2 anos, em 3, em 4, porque senão você vai casar com quanto? Com 19 anos? Com 18, 17 anos? Não faz sentido para você. Ou seja, e ainda por cima, você está numa fase que você tem que tomar a decisão da faculdade que você vai fazer, você tem que tomar a decisão do trabalho que você vai fazer, você tem que tomar a decisão de tudo que vai mudar a sua vida, e você está querendo botar um namoro aí no meio, para quê, meu filho? Ai, pastor, mas eu gosto muito, eu tenho a convicção que a pessoa é a pessoa da minha vida. Sabe quem disse isso? A emoção. A emoção. Porque na idade de vocês a maioria das coisas mudam. Quem aqui já mudou de escola alguma vez na sua vida? Fala sério, o que mais a gente perde na nossa vida quando troca de escola é o quê? Amigo que a gente achou que era eterno. Ou seja, o sentimento incontrolável de amor e paixão que você sente agora, talvez daqui a 1 ano nem exista mais, meu filho. Porque as coisas estão mudando. Então entenda que a palavra de Deus, ela vai acender uma lâmpada de pensar racionalmente. Quanto mais cheio da palavra você está, mais pensante você fica. Quem aqui quer ser burro, levanta a mão. Teve uns que fizeram assim, ó. Meu irmão, Deus quer pessoas inteligentes. E a palavra de Deus traz inteligência para nós. O conhecimento acende a lâmpada também da razão. Amém? A terceira lâmpada que se acende é a lâmpada da paz. Nós estamos ensaiados, velho. Isso, para quem está em casa ver também. Isso aí. O terceiro é a paz, sabe por quê? Porque quanto mais eu me encho da palavra, mais alimentado eu estou. E quanto mais alimentado da palavra eu estou, mais cheio da presença do Espírito Santo eu fico. E quanto mais a presença do Espírito Santo eu tenho na minha vida, mais paz e confirmação Ele me dá das coisas que eu preciso decidir. Presta atenção, paz é diferente de vontade. Tem muita gente que toma decisão sabendo que está sem paz, mas porque está com muita vontade. A gente precisa começar a ser honesto com a gente mesmo e dividir as duas coisas. Olha só, a paz, ela é uma confirmação interna que o Espírito Santo traz para a nossa vida, mas é quando a gente está cheio dele. E a gente está cheio dele quando a gente está cheio, alimentado da palavra. Olha só, a Bíblia chama essa paz. Há um texto de Paulo que eu acho maravilhoso, que ele traz esse conceito para nós. A Bíblia chama essa paz de paz que excede o entendimento. Paulo em Filipenses capítulo 4, não precisa abrir, ele diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.
Normalmente a gente usa esse texto quando a gente está falando do quê? De ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é maravilhoso que Paulo nos está ensinando aqui que nós precisamos ter a paz, que é a confirmação na minha vida, que excede o meu entendimento. É coisa que só o Espírito Santo sabe sobre a nossa vida. A paz que excede o entendimento é uma paz que está fora daquilo que eu já sei. É uma paz que está fora de uma resposta natural. É uma resposta sobrenatural de Deus para mim. E nós vemos claramente que Paulo nos ensina que nós podemos atingir essa paz que excede o nosso entendimento quando nós oramos. Olha a palavra de Deus nos ensinando. Olha só o que ele fala. A oração é o que vai me ajudar no processo para alcançar a paz que excede o entendimento, essa paz da confirmação. Quando que ele diz isso? Ele fala exatamente isso aqui. Olha só. Ele fala: em vez disso, orem a Deus, pedindo tudo o que vocês precisam, agradecendo por tudo que Ele já fez. Que a Bíblia está nos ensinando. Se relaciona com Deus, fala com Ele, ora com Ele. Ora com Ele não, ora para Ele. Fale com o Senhor, desenvolva relacionamento, porque dessa maneira nós somos cheios do Espírito Santo, e aí a lâmpada da paz que excede a meu entendimento se acende no meu coração, quando eu oro, quando eu busco, quando eu agradeço, quando eu me submeto, quando eu me relaciono com Ele. Tem muita gente que fica buscando a paz sem querer ter relacionamento. Tem gente que sente paz que nunca existiu. Tem gente que não sente paz para nada. Por quê? Porque falta relacionamento. Então olha só, a Bíblia nos ensina de que há uma paz de Deus que traz confirmação no nosso coração, quando nós estamos diante de decisões que precisamos tomar. Eu já tive decisões na minha vida que eu tinha a convicção de que era a decisão certa, mas eu não tinha paz no meu coração. E eu, em alguns casos, decidi com a minha convicção fazer. Em outros casos, eu decidi ouvir essa paz, essa voz interior, esse Espírito Santo que estava falando comigo dentro, dizendo: não faça. E todas as vezes que eu segui a paz do Senhor no meu coração, eu fui para o caminho certo. Mas entenda que a paz, ela vem quando a gente experimenta de uma vida de relacionamento com o Senhor. É através do Espírito Santo. Por isso a palavra nos ensina de que a lâmpada da paz, ela se acende quando a gente busca por Ele. Eu quero só fazer um parêntese aqui, de uma outra forma também que a paz muitas vezes vai chegar para nós, que é através de conselhos de pessoas sábias. A Bíblia diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O que a Bíblia está dizendo é que nós podemos sim ter conselhos, e Deus vai nos trazer paz através de conselhos, mas guarda isso que eu vou falar, não é conselho de qualquer um. Às vezes você toma a decisão errada, sem paz, porque você tomou conselho de uma pessoa que não agrega nada na sua vida. Ou às vezes não é só que nem agrega, mas às vezes a pessoa nem viveu aquilo que você está perguntando para ela, ela te dá um conselho baseado no quê? No nada. Entende? Então presta atenção numa coisa: busque conselhos para ter a paz do Senhor nas pessoas certas, nos teus pais, nos seus responsáveis, no pastor da igreja, em pessoas que são próximas e conhecem você, conhecem a sua realidade, mas cuidado com os conselheiros errados. Mas quando você se alimenta de conselhos bons, a Bíblia diz exatamente isso aqui: a chance do fracasso diminui muito. E por último, para a gente encerrar dentro do tempo, a última lâmpada que se acende é a lâmpada do tempo. Fala para quem está do seu lado, fala: a lâmpada do tempo. Uau! Vamos fazer igual ela, vai. Fala: a lâmpada agora. É isso aí.
Ó, quantas lâmpadas acesas, que bonito que ficou. A última lâmpada que eu quero trazer aqui para vocês, que a palavra de Deus acende sobre a nossa vida, é a lâmpada do tempo. Em Eclesiastes capítulo 3 há um texto muito conhecido que diz exatamente isso. Fala, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E esse tempo que a palavra de Deus está dizendo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus para a nossa vida, é o tempo do Senhor. E eu posso te falar uma coisa aqui que talvez te frustre um pouco. Deus está zero comprometido com a tua pressa. Deus não está nem um pouco afim de suprir as suas expectativas de tempo. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Tem coisa que a gente quer rápido que Deus sabe que não pode dar. Então, o tempo que a palavra está falando aqui é o tempo do Senhor, o tempo de Deus. A Bíblia nos ensina de que ela vai trazer luz para o nosso caminho, ou seja, nós vamos ter a lâmpada do conhecimento, nós vamos ter sim a lâmpada da razão, nós vamos ter sim a lâmpada da paz, muitas vezes, mas não adianta tudo isso se elas todas não estiverem linkadas com a lâmpada do tempo de Deus sobre a sua vida. Eu diria que essa lâmpada, ela é como uma lâmpada que não é uma lâmpada comum. Eu costumo dizer, e eu até falei isso para a Marina recentemente, que eu enxergo que a lâmpada do tempo de Deus na nossa vida é como o sinal do trânsito, o semáforo, que tem a verde e tem a vermelha. Porque às vezes nós até estamos no caminho certo, às vezes as nossas decisões estão alinhadas com o Senhor, mas aí Deus vai acender a lâmpada de dizer: para, não agora, ou prossiga, segue. O problema é que muitas vezes pela pressa nós somos tentados a pegar atalhos para chegar mais rápido, e aí a gente sai do caminho. Está tudo certo, mas a gente sai do caminho. Há muitas decisões que a gente toma que tentam apressar coisas que Deus está preparando para a gente no futuro. Há pessoas que a gente tenta se tornar que não tem nada a ver com quem a gente tem que ser, porque Deus está preparando outra coisa para você no futuro. Mas eu não sei agora. Sim, você não sabe porque ainda não chegou o tempo. Então, a gente precisa entender de que a luz da palavra de Deus também vai se acender como uma lâmpada do tempo, dizendo para você: se aquieta agora, ou siga agora, entre nisso, ou não entre nisso, comece a namorar, de novo, ou não comece a namorar, vá trabalhar, ou não vá trabalhar. Você está entendendo isso? Então, tomar decisão com pressa, é bem possível e bem provável que você vai se lascar. Essa é a verdade. Então, em nome de Jesus, se alimente da palavra para começar a perceber a lâmpada do tempo se acendendo na sua vida, no tempo certo mandando você continuar, ou no tempo certo mandando você parar. Amém? Fique em pé aí no seu lugar para nós encerrarmos. Olha só, eu não sei se você reparou numa coisa, mas eu quero que você preste bastante atenção nisso agora. Vini, faz um favor para mim, apaga de novo todas as lâmpadas que a gente acendeu. Olha como o ambiente está muito mais escuro. Não acende não, filho. Você acendeu a luz de novo. Agora acende de novo, vai, acende as lâmpadas. Olha como agora a gente começa a ter um pouco mais de clareza das coisas, simplesmente porque a luz chegou. O que eu quero que você entenda, e por isso que eu disse que a mensagem de hoje é uma mensagem de ensino para a sua vida, é que há muitas decisões que você precisa tomar hoje e que vai precisar tomar daqui para frente. Só que tem muita gente que está perdendo tempo na vida,
pegando caminhos errados, porque não está sabendo decidir. Há muitas pessoas que estão pegando caminhos que só atrasam a vida, tomando decisões que só atrasam a vida. Presta atenção, é melhor passar por obstáculos no caminho certo, porque eles nos ensinam, do que pegar caminho errado que nos leva à perdição. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, é de que antes de decidir alguma coisa, você precisa ligar essas 4 lâmpadas na sua vida. A lâmpada do conhecimento, da razão, da paz e do tempo, ou seja, desse conhecimento de Deus. A lâmpada da renovação da mente, de pensar de uma maneira racional e não emocional. Uma lâmpada com a paz do Espírito Santo atuando dentro de nós. Uma lâmpada que respeita o tempo de Deus, ainda que isso me doa. Tem muita gente que está nos caminhos errados por decisões erradas que tomaram. E o que eu queria que você entendesse hoje, nessa noite, é que a resposta está tão simples para você. Quer tomar uma decisão sábia? Quer achar o caminho certo? A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você tem uma Bíblia na sua mão, você tem a melhor fonte de sabedoria para todas as decisões que você vai tomar. E quando você começa a ler, a luz vai se acendendo, o caminho vai ficando claro, e você sabe qual é o caminho certo e o caminho errado. Você sabe qual é a decisão certa e a decisão errada. Eu nem precisava sinceramente fazer um apelo aqui nessa noite, porque eu acredito que essa mensagem é para todos nós, inclusive para mim. Mas eu sinto no meu coração que há pessoas que nessa noite precisam 2 coisas. Primeiro, se comprometer com o Senhor, em falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor acenda as lâmpadas da minha vida. Eu quero a luz da tua palavra me guiando, e talvez eu precise fazer um compromisso claro e público com o Senhor. Independente de quanto tempo de igreja eu tenho, eu preciso fazer isso. Mas também há pessoas que talvez, ao ouvir essa mensagem, por exemplo, perceberam que estão tomando ou já tomaram decisões erradas, mas que talvez precisam nessa noite colocar diante do Senhor: Pai, eu acho que eu tomei uma decisão errada, me ajuda a encontrar agora o caminho certo a partir daqui. Talvez se arrepender de pecados e erros que estão nesse caminho errado, para começar hoje a andar por um caminho novo. Então, em nome de Jesus, todos aqui, se você se encaixa dentro de um desses 2 perfis que eu disse, pessoas que talvez precisam se comprometer hoje a acenderem a luz da palavra e a luz do Espírito Santo sobre a sua vida, que se revela na palavra. Ou se você está andando por caminhos errados, precisa hoje mudar isso na sua vida, e sabe que é através do Senhor e dessa luz do Senhor que se acende sobre a sua vida que isso começa a acontecer. Eu quero que você, sem vergonha alguma agora, você esqueça de quem está do teu lado, você sai do seu lugar e vem até aqui para nós podermos orar por você. Enquanto você vai vindo, eu vou pedir para o pessoal cantar e ministrar aqui. Enquanto eles estão ministrando, se Deus está falando com você aí no seu coração individualmente, sai do seu lugar e vem até aqui, mas faça um compromisso com o Senhor hoje. Esquece tudo que já passou, esquece as coisas que aconteceram. Talvez hoje é o dia que você precisa se comprometer de verdade com o Senhor. E nós vamos cantar e já já nós vamos voltar para orar em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem para cá.